Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Eu gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta, porque esse é o texto básico. Depois nós vamos consultar outras passagens das Escrituras. Nós vamos orar e um pouco diferente, nós vamos aproveitar e orar em favor da Gessilda, que perdeu a mãe hoje à tarde. O Senhor resolveu levá-la para si. Dona Maura foi para a igreja triunfante, e o seu corpo está sendo conduzido ali para Bom Jesus do Norte. Então a família estava aguardando devido à gravidade, do seu quadro, mas sempre com a esperança de melhoras. Mas Deus tinha um outro propósito, um outro desígnio para nossa estimada e querida Dona Maura. Soberano Deus, nós estamos aqui para esse momento de comunhão com os irmãos. Queremos agradecer pelos irmãos e irmãs que estão reunidos, que estiveram aqui hoje na escola dominical, aqueles que estão viajando, que também possam ser amparados pelo Senhor. Queremos ter condições de ouvir e extrair daqui lições para a nossa vida. Tem misericórdia, estamos cansados, espírito de distração, tanta coisa que atrapalha, mas esperamos ter condições de aprender e apreender algumas coisas. E nesse momento solene, ó Deus, orar por Gessilda e por toda a sua família, nesse momento de muita dor e tristeza em razão do falecimento de Dona Maura. Então, mas que o Senhor possa estar confortando o coração dela, bem como dos seus irmãos e toda a sua família, do presbítero Marcos, enfim, ó Deus, e toda a família. É a oração que nós fazemos, não por nós mesmos, mas no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar a sua atenção e convidá-los a pensar comigo sobre amargura. A amargura parece mais título de música sertaneja. É que mais hoje é quem mais canta e escreve sobre esse assunto. São os compositores aí da música sertaneja, inclusive chamada universitária. Todavia, é algo que infelizmente faz parte de nossa vida. Todo dia somos levados a passar por situações adversas, acontecimento triste, como a morte de um ente querido, ou por causa de uma injustiça, como uma traição. Também isso pode suceder devido à convivência com pessoas difíceis. Acontece ainda quando lidamos com provocações ou coisas semelhantes. Quando essas coisas acontecem, acaba se transformando em um sentimento ruim, um sentimento de tristeza, de rancor e de ódio. São mágoas não resolvidas, feridas causadas por algo feito no passado e que não foram cicatrizadas. Quem sabe, claro que hoje um coro bem menor, um número mais reduzido, mas quem sabe você que entrou aqui nesta noite se encontra nesta situação com rancor, ódio e ressentimento no coração contra o seu cônjuge, os seus pais, o seu filho, a sua filha, neto, neta, alguém do partido X, do partido Y, um colega de trabalho, um vizinho, um parente, enfim, o que não falta é oportunidade, infelizmente, para esse tipo de ressentimento ser fomentado
e criar raiz, conforme as Escrituras, raiz de amargura. E quais as consequências de uma vida de amargura? Elencamos aqui, e poderíamos elencar muitas outras consequências, mas eu gostaria só de pontuar algumas. Por exemplo, infelicidade, pois quem se apropria desse sentimento toca apenas as coisas ruins da vida e passa a ter uma facilidade tremenda para transformar bênção em tragédia. Ingratidão, por não apreciar as bênçãos de Deus, pensando e fomentando apenas aquelas lembranças do passado, aquelas lembranças amargas. E o diabo dá corda, ele alimenta e diz: você não é bobo, você não é besta, você não pode levar desaforo para casa e tal, para poder encher o ego da pessoa, o peito, até sofrer, matar, morrer. Ódio não é por quem tratou mal, atos de vingança e maldade, influenciar outros a terem pensamentos negativos, perda de amizades, afastamento de Deus, por se sentir zangado com Ele e com tudo. Então, por causa de tudo isso, é muito importante identificar e tratar esse problema, até porque a nossa vida não precisa ser definida, nem tampouco norteada pela amargura do passado. Em Jesus podemos e devemos viver livres desse mal. O reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu o seguinte: ser cristão é deixar de ser e fazer algumas coisas para ser e fazer outras coisas. Então, ser cristão é isso, é deixar de ser e fazer algumas coisas, para ser e fazer outras coisas. Sem perder de vista que o texto, na minha Bíblia tem uma fita, ajuda. Mas você pode colocar aí o boletim, outra coisa aí, um bilhete, um papel aqui nesse texto de Êxodo. E você que tem facilidade, eu gostaria que caminhasse comigo lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, lá na frente. Depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tito, você vai encontrar a Epístola aos Hebreus, antes de Tiago. E Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, ilustra esse tipo de sentimento. Está ali na tela. Com uma raiz. E segundo o autor da epístola, essa raiz de amargura é infecciosa e causa de muitos problemas. É interessante que de quando em quando alguém está no desespero no hospital por causa de infecção generalizada. A pessoa estava bem e tal, disse, não, mas pegou uma infecção. E aí, por toda a medicina avançada, os médicos entregam os pontos: olha, está difícil, só um milagre. E é isso que sucede com esse sentimento. Isso significa dizer que ela é infecciosa e causa muitos problemas. Significa dizer que ela é como uma semente que brota, cresce, ramifica e se espalha, trazendo enormes prejuízos para a própria pessoa detentora desse tipo de sentimento, para a família, para a igreja e para o reino de Deus. Se não, vejamos aí em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que diz o versículo 15? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam
contaminados. Então é uma maldição, é algo violento que não tem como cessar e acabar se a pessoa não encarar e pedir a graça e a misericórdia, né, de Deus. Gênesis 26, se você voltar aí no primeiro livro da Bíblia, versículo 34 e 35, acentua que ninguém está isento, né, desse problema, pois Isaac e Rebeca foram vencidos, né, por esse sentimento, amargurados, né, porque Esaú quebrou o princípio da monogamia. Então eles ficaram profundamente tristes. E interessante porque eles fazem parte da galeria dos heróis da fé. Então, se eu fizesse aqui uma pesquisa para saber se porventura alguém está tendo dificuldade de lidar com esse problema, que é a amargura, por certo ia sentir dificuldade no que diz respeito à sua reação, porque você provavelmente não iria reconhecer nem admitir que tem esse problema. Mas eu estou citando aqui exemplos de homens e mulheres de Deus, que fazem parte da galeria dos heróis da fé, e eles foram vencidos por esse ressentimento. Está aqui no capítulo 26, versículo 34 e versículo de número 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Está claro, portanto, que a amargura começa, né, como uma semente. Essa semente pode ser uma situação, uma circunstância, pode ser uma pessoa, uma atitude feita contra nós. Quando germina e cresce, e aí provoca, é como se fosse um furacão, provoca, né, muitos estragos. De quando em quando a gente vê lá o noticiário, furacão tal, nos Estados Unidos tal, México, está chegando no céu, no Japão, enfim, é um desespero. E é isso que acontece com essa raiz chamada, né, de amargura. Em Deuteronômio, se você caminhar um pouquinho ainda aqui depois de Gênesis, tem Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, caminha aí que você tem facilidade. Aqui em Deuteronômio 29, eu estou convencido que essa mensagem satisfaz a todos nós, porque às vezes nós somos assim, muito daquele não me toques, a gente vive tudo bem e tal, agora não me toque, porque se me tocar aí o negócio vai complicar. Olha aqui no capítulo 29, né, versículo 18 do livro, né, de Deuteronômio, revela que Deus não quer que haja no coração, né, do homem, da mulher, nem da família, nem tampouco da comunidade, esse tipo de sentimento, porque ele é maldito, é diabólico. Olha aí no capítulo 29, versículo 18: para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que, o que diz depois? Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Não é outra coisa a não ser a tal mencionada raiz, né, de amargura. Então, dessa passagem, né, podemos inferir que a amargura é tão contaminadora que ela pode começar, e na verdade ela começa no coração de uma pessoa, aí contamina a família, aí os vizinhos, a igreja, grupos de WhatsApp, amigos do Face, enfim, toda a comunidade vira um inferno.
Mas como reagir e tratar a amargura? Então Deus nos leva a uma situação indesejável, né? Porque Ele tem um propósito, como por exemplo a gente pode ver aí na tela, em primeiro lugar, para, né, nos provar. É o que está descrito em Êxodo, aqui no texto básico da mensagem de hoje, no capítulo 15, versículo de número 22 a 24. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho. É interessante, meus irmãos, que eles experimentaram assim de algo sem igual, a travessia. Veja que manifestação sobrenatural e poderosa de Deus, que foi a redenção da servidão no Egito. E agora acontece esse fenômeno que até hoje os acadêmicos estão aí quebrando a cabeça para tentar explicar, que foi a travessia do Mar Vermelho. Foi um milagre, mas eles estão querendo explicar através da razão, e enfim. E depois de tudo isso, fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho. Olha o que diz o texto. Depois de algo tremendo, miraculoso, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Aí começou a reclamação, a murmuração. Agora observe, no capítulo, ainda aí, no capítulo 16, ou do outro capítulo, versículo 2 e 3. Toda a congregação, presta atenção, não foi só fulano, cicrano, um grupinho ali, uma panela, nada disso. Diz o texto o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Só faltaram dizer: seu miserável, trouxe a gente para cá. E a gente sofrendo tudo isso. Bem, quem tem amargura murmura, a gente pode esperar, enfim, surpreender com o que sai, né, da boca. E foi isso que sucedeu. Ou seja, só que Moisés não foi para Mara por conta própria, porque já era determinação de Deus, quando ele levantasse a nuvem, aí era um sinal de que o povo deveria sair da zona, entre aspas, de conforto e caminhar rumo à terra, né, da promessa. Então significa que Deus tinha um propósito, né, com a ida do povo até ali, Mara, ver o que se passava no coração e avaliar o tamanho e a qualidade da fé do povo de Israel. É o que está descrito em Deuteronômio. Caminhem comigo, porque o povo está caminhando no deserto. Caminhem comigo em Deuteronômio, depois de Êxodo, tem Números, depois de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo de número 2. Veja aí o propósito do Senhor ao permitir o povo de Israel encarar essa dificuldade. Está aí no capítulo 8, né, versículo de número 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. O que é que diz depois aí? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E no versículo 3, ele revela outra intenção do Senhor. Observe aí no versículo de número 3: ele te humilhou e te deixou ter fome e sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. O que ele diz depois? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem.
E essa passagem foi citada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por ocasião da tentação lá no deserto, conforme está descrito no Evangelho de Mateus. Portanto, Deus nos leva muitas vezes a uma situação indesejável, sim, as águas amargas, porque Ele objetiva nos avaliar, Ele objetiva nos provar, de tal maneira, com muita paciência, para que um dia nos tornemos conforme a imagem e semelhança, né, de nosso Senhor e Salvador, né, Jesus Cristo. Meus irmãos, estou com uma frase aqui, nada mais, nada menos de que Nelson Mandela, e ele disse o seguinte, está aqui entre aspas, presta atenção: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Então, depois de muitos anos, aquilo que parecia impossível, ele conseguiu a sua liberdade, mas da sua cela até o portão, ele foi refletindo sobre isso e disse: olha, se eu não tomar uma decisão e deixar para trás essa raiz de amargura, não adianta, porque eu vou continuar preso do mesmo jeito, mergulhado e enforcado nesse ressentimento, no ódio e no rancor, e enfim, a minha vida, eu vou continuar na prisão, solto entre aspas, mas na prisão emocional, espiritual, e a minha vida vai ser uma catástrofe. Então Deus nos leva muitas vezes a situação assim, porque objetiva nos provar. Em segundo lugar, para que nós clamemos a Ele e Ele nos mostre uma solução. É o que está descrito aqui no capítulo 15, no versículo de número 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali estatutos, uma ordenança, e ali, diz o texto, os provou. Olha no versículo de número 27, olha no versículo 27, olha o que, depois de toda a dificuldade que foi que aconteceu, que maravilha. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas para calar a boca dos murmuradores. Então, diante das águas amargas, essa, né, deve ser a nossa primeira reação: clamar e buscar a Deus em oração. Não sem motivo, né, Tiago disse: está alguém, né, sofrendo, ore. E para completar, Deus revela no versículo de número 26: eu sou o Senhor que te sara. E aqui no hebraico é Yahvé Rafa, o Deus que sara, o Deus, né, que cura. Logo, às vezes Deus nos leva a uma situação indesejável para nos ensinar que Ele era o remédio, sim, que Ele pode curar e restaurar todas as doenças psicossomáticas, inclusive o rancor, o ódio e a raiz, né, de amargura. Até porque não podemos levar cativo esse tipo de sentimento no nosso peito, no nosso coração, porque além de produzir insônia, estresse, gastrite, úlcera, infarto, câncer, amargura, a cova, a morte, priva a pessoa da graça de Deus e, por consequência, pode levar muita gente boa para o quinto dos infernos.
Eu gostaria, de concluir esta mensagem, com uma frase, do reverendo Martin Luther King, prêmio Nobel, da Paz. E ele disse o seguinte: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode, fazer isso. Então, meus irmãos, que Deus tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, porque eu acredito que não estou falando aqui para nenhum ter, estou falando para gente de carne e osso, que tem uma história de vida, e nessa história de vida, nessa biografia, muitas lutas, dificuldades, decepções, frustrações, e tudo isso pode nos levar a ter esse tipo de coisa, de sentimento, de ressentimento, de ódio, de amargura. Isso trazer doença para a gente, contaminar dentro de casa, nos vizinhos,